Você sabe por que alguns órgãos ou tecidos apresentam cistos, fibrose ou mesmo cavernas dentro deles? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fase de cicatrização na segunda lei biológica do Dr. Hammer. Então, eu falei um pouquinho para vocês nos vídeos anteriores que durante a fase de estresse a gente tem um pico de hiperestimulação do sistema nervoso simpático. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Na fase normal do dia a dia, nós temos um ciclo de dia e noite. Então, durante o dia a gente está estimulado, durante a noite a gente relaxa para o corpo se reestruturar. Ou seja, quando nós entramos numa situação de hiperestimulação ou de estresse, acontece um pico durante o dia de hiperestimulação que faz com que a gente fique alerta de prontidão para o que der e vier nas situações do dia a dia. Quando a gente sai do estresse e entra numa fase de resolução, isso vai dar um efeito de a fase exudativa, que eu já expliquei nos vídeos anteriores também, que o corpo entra em inflamação para se reestruturar. Depois da fase exudativa, há um pico novamente, que é o pico da fase epileptoide. Nesse pico vai ter uma fase também de hiperestimulação do corpo para reestruturar o organismo, para daí então entrar na fase cicatricial, que é a última fase da segunda lei biológica. Depois dessa fase cicatricial, o organismo vai entrar na normalidade de novo. Então ele vai voltar no ritmo dia e noite natural, como sempre teve anteriormente. Só que nesse momento, quando a gente entra nessa fase cicatricial, o organismo começa a se reestruturar e aí começa a criar as fibroses, a cicatriz nos tecidos. Por exemplo, em certo momento eu tive uma paciente que ela fez a cirurgia da cesárea da sua filha, só que no momento dessa cirurgia ela foi amarrada, então ela se sentiu impotente naquele momento, com medo, com uma insegurança, e ao mesmo tempo a anestesia ela não pegou completamente. Então ela começou a sentir o corte do bisturi no abdômen dela. E isso fez ela entrar em pânico, em um medo intenso, porque aquele bisturi estava perfurando o corpo dela. E ela tinha aquele medo e aquela dor intensa naquele momento. Só que o cérebro entendeu que aquele momento era um perigo e era um atentado contra a vida dela. E isso fez com que aquela região onde foi perfurada, ela ficasse hipersensível. Mas após o momento que passou a cirurgia, a anestesia pegou e ela voltou à sala para esperar a filha, voltou à normalidade, ela saiu daquele pico de estresse, de medo perante a cirurgia e ela voltou a ficar bem porque ela voltou a fazer as atividades de vida dela, aquela cicatriz ela passou então da fase de estresse no momento da cirurgia para a fase exudativa, que isso inflamou, provocou dor, ela entrou no pico e ela voltou para a fase de cicatrização, para que daí voltasse ao estado de normalidade. Só que nesse momento de cicatrização, o corpo dela entendeu que se o tecido, como estava antes, ele não foi capaz de evitar aquele bisturi perfurar ele, então, ou seja, aquele tecido não é eficaz. Surge a necessidade de que aquele tecido ele crie uma estrutura mais forte, mais condensada, para que evite uma nova perfuração. E se esse tecido for mais forte, ele vai talvez criar uma estrutura que evite com que seja perfurado e passe de novo por um perigo de vida. E isso é o queloide. O queloide surge exatamente para que a nossa estrutura, a nossa cicatriz, ela fique mais forte e evite com que nós passamos por uma situação de perigo de vida novamente. Então isso acontece frequentemente quando a gente passa por situações de perfuração ou de cortes que remete a uma situação de perigo. É por isso que muitos estudiosos falam que o corpo ele não volta ao normal depois de uma situação de estresse, mas ele volta ao normal mais aprimorado. Ou seja, para evitar com que o perigo que possa acontecer novamente desencadeie a mesma situação de intensidade, de perigo de morte, de perca de resistência do corpo. Então, isso acontece também com outros tecidos. Por exemplo, no ovário das mulheres
Quando a mulher vive uma situação de perda, o ovário ele vai estar numa hiperestimulação. Então ele vai passar por uma fase de estresse, que é a proliferação celular naquele momento, ou, dependendo do tecido, vai haver uma necrose do tecido naquele momento, vai haver uma inflamação, vai entrar na crise epileptóide e na fase de cicatrização, aquele cisto que foi produzido pelo órgão na fase de estresse, na fase de resolução, ele vai estar lá presente. O corpo produz esse nódulo como se fosse uma fase de resolução daquele conflito. Então ele encapsula aquele nódulo e deixa lá naquela região porque ele não tem a capacidade, por N motivos, de eliminar aquele cisto ou aquele nódulo. O outro caso frequente são as pedras, as ditas pedras no rim ou vesícula. Quando a pessoa passa na fase de estresse, ela hiperestimula ou ela produz uma necrose daquele tecido e na fase de resolução ela vai entrar então ou na necrose ou na proliferação celular e produzindo aquela pedra. Você gostou desse vídeo? Você entendeu a relação do porquê que o corpo produz esses nódulos ou produz esse cisto, as pedras? Exatamente para o nosso corpo ele se reorganizar e evitar com que aquele tecido continue fazendo uma lesão, um sintoma, uma alteração para a gente. E agora, aproveite e compartilhe com as pessoas que você saiba que elas estão aí nessa fase de cicatrização, que elas apresentaram pedras, apresentaram nódulos, para elas entenderem e saírem do medo que aquilo pode fazer algum mal para eles, para que eles possam entender que aquilo lá já está corrigido, já é um processo resolvido e que agora eles possam relaxar. Até o vídeo da próxima terça.